Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram nesta semana. E antes de conferir, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like e o seu joinha aqui no nosso canal. E nos Estados Unidos, Donald Trump voltará a comandar a Casa Branca depois de 4 anos para o seu segundo mandato. No primeiro discurso como presidente eleito, Trump afirmou que a ampla vitória no colégio eleitoral e maioria no Senado darão a ele um mandato poderoso. A América nos presenteou com um mandato poderoso e sem precedentes. Nós recuperamos o controle do Senado. Isso é muito bom. Vencemos a corrida em Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin e também na Pensilvânia. Todos eles foram conquistados pelo movimento MAGA. O empresário Elon Musk, um dos principais apoiadores da campanha de Donald Trump, foi mencionado no discurso do presidente eleito. Todos que estão aqui em cima são incríveis. Todos aqui são especiais. De quem você está falando? Ah, sim, temos uma nova estrela. Um astro nasceu. Elon. Ele é um cara sensacional. O próprio Elon Musk festejou a vitória de Donald Trump. Na rede X, ele publicou a foto de um foguete decolando e escreveu na legenda, abre aspas, "O futuro será fantástico", fecha aspas. Musk também afirmou que o povo da América deu a Donald Trump um mandato cristalino para mudança. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos essa rodada com você. Primeiro quero dar os parabéns pela belíssima cobertura especial ontem. Piotto, Guilherme Fiuza, Carlo Cauti, enfim, vararam a madrugada aqui sob o comando de Vitor Brown. Uma cobertura especial. Parabéns, Ana. Você está belíssima no modelito de hoje. Quero te ouvir. A gente vai dar várias rodadas aqui para comentar, claro, as eleições americanas, mas, Ana, mais uma vez parece que as pesquisas acabaram subestimando os votos em Donald Trump. Até agora, salvo engano, são 292 votos no colégio eleitoral para Donald Trump, lembrando que a apuração ainda não acabou. E aí, nessa primeira rodada, Ana, quero te ouvir assim, um balanço dessa vitória de Trump, mas o que mais te surpreendeu nesse resultado, principalmente como é que você analisa os votos naqueles 7 estados pêndulo. Donald Trump venceu, levou 5 deles e Nevada e Arizona ainda não fechou a apuração, mas parece que ele está bem Nevada à frente. já confirmou. Já confirmou? Então, nos 7 estados, vitória de Donald Trump. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, querido, Piotto, parceiro da madrugada. Boa noite, mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa que, olha, Paula, tenho que começar aqui agradecendo exatamente a nossa audiência que ficou com a gente até as 4, 5 horas da manhã, horário do Brasil, ali 70 mil pessoas, 70 mil telas, como você fala, ao vivo, o tempo todo. Hoje, pouco tempo depois, já eram mais de 2 milhões de visualizações, então foi uma transmissão histórica. Quero deixar os parabéns também à nossa equipe, nossa produção, todos ali muito empenhados em mostrar o que de fato acontece aqui nos Estados Unidos e as eleições americanas como elas são, Paula, e não como a mídia no Brasil, aquela velha e tradicional mídia que a gente sabe muito bem como funciona atualmente, como ela mostra. E eu acho que, para resumir a noite de ontem, um tweet ao final exatamente do Elon Musk, que disse: a mídia hoje são vocês. Vocês são a imprensa, vocês são a mídia. Eu acho que tudo foi por terra a noite passada, uma noite histórica, porque aconteceu aquilo que ninguém esperava que acontecesse, que é o famoso landslide, ou seja, uma vitória
muito significativa, histórica, ele levando todos os 7 estados pêndulo, isso é histórico. A palavra não tem outra palavra. E não apenas isso, Paula, mas a eleição de 2020, Joe Biden venceu em alguns desses estados por uma margem muito pequena. Em alguns estados ele venceu por uma margem de 9, 10 mil votos apenas. Agora aqui, se a gente contabilizar, Pensilvânia ele venceu com uma margem de mais de 150 mil votos. O Michigan ele venceu com uma margem de 80 mil votos. O Wisconsin ele venceu com uma margem de 40 mil votos. Aí você desce para a Carolina do Norte, que era outro estado. Ele venceu com uma margem mais de 220 mil votos. Eu acho que a Carolina do Norte agora deve sair dessa lista dos estados pêndulo e deve entrar para a lista dos republicanos. A Geórgia também, ele venceu com mais de 120 mil votos. E Nevada, que acabou de fechar, ele venceu com uma margem de 65 mil votos. Arizona ainda está contabilizando, mas no mapa aqui do Decision Desk já está ficando bastante vermelho. Ele já está no Arizona com mais de 160 mil votos na frente. Então é muito voto, Paula. E aconteceu aquilo que os democratas sempre reclamavam do colégio eleitoral: o colégio eleitoral não é justo, não conta o voto popular. Pois bem, Donald Trump vai fechando com mais de 5 milhões de votos, os tais votos populares, à frente de Kamala Harris. O Decision Desk já dá 301 delegados para Donald Trump e 226 para Harris. Harris já está se encaminhando para o discurso dela oficial, né, de entrega à corrida presidencial a Donald Trump. Mas tem muita coisa para a gente explorar ainda. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Deu para descansar um pouquinho, Piotto, depois dessa cobertura especial que foi até a madrugada, né? É a graça do jornalismo, do jornalismo ao vivo. Seja muito bem-vindo. Eu quero te ouvir as primeiras impressões aí, você que acompanhou junto com a Ana e toda a equipe aqui da Revista Oeste essa apuração, as suas primeiras impressões, o que te chamou bastante atenção. Daqui a pouco a gente já exibe na tela, porque virou um mar vermelho praticamente, né? Sim. Os Estados Unidos, agora com a confirmação dos 7 estados pêndulo, então, confirmando a vitória de Donald Trump, mas queria te ouvir o que te chamou a atenção e como é que você analisa esse resultado. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Ana, querida, parceira da madrugada de cobertura aqui das eleições americanas. Silvio, meu amigo, a todos vocês que nos acompanham. A Ana fez menção aí a essa paradigmática, a vitória de Donald Trump. E durante toda a cobertura, a Ana que se dedicou durante todo esse tempo a trazer informações qualificadas sobre como funciona o processo eleitoral americano, e ele é, digamos, algo muito diferente e especial. Ele requer uma análise muito cuidadosa, porque o eleitor americano, até porque está tão acostumado a fazer valer o seu voto, o seu representante, então ele considera uma série de coisas. Antes você tinha uma ideia de que Donald Trump poderia ganhar os delegados, mas não no voto popular. E tinha um problema, e a Ana citava com muita frequência a tal da muralha azul ali do norte dos Estados Unidos, aqui mais na costa leste, né? Ganhou em Wisconsin, a gente está vendo ali, ganhou no Michigan, a Pensilvânia, que era extremamente importante, e Kamala saiu vencendo na Pensilvânia, porque os votos eram ali da Filadélfia. E depois, quando você foi abrindo, obviamente, os outros condados, e aí a vantagem de Donald Trump nesses estados em relação a Kamala Harris não alterava durante a apuração. Cada parcial que a gente divulgava aqui demonstrava claramente que era sólida a vitória, era sólida a vantagem. E foi assim também na Carolina do Norte, foi assim em vários outros desses estados que eram, obviamente, chamavam a atenção porque poderiam decidir ou trazer um resultado oposto ao que aconteceu. Não, foi realmente uma onda republicana, mas é uma onda republicana um pouco mais sofisticada do que qualquer outra eleição americana, se me permite aqui fazer uma análise rapidamente da história. Antes você tinha 2 partidos, e eu insisti muito nesse ponto, que por caminhos diferentes almejavam a mesma coisa para o povo americano.
Os democratas tinham meios para conduzir a economia e as relações exteriores, que são exatamente as duas coisas mais importantes quando você fala de uma superpotência, né? Relações exteriores, claro, você combina com intervenções ou o envio de ajuda militar, essas coisas todas. E a economia, nós estamos falando da maior economia do mundo. Os republicanos e os democratas tinham só meios diferentes, mas o mesmo objetivo. O fato é que nesta eleição, e o eleitor americano, eu vou usar uma expressão lá do maqueteiro do Bill Clinton, que ele disse a economia é estúpida, eu diria, não, é o povo estúpido. Você precisa entender que voto é feito de gente, e gente que pensa, gente que analisa. E foi este voto que elegeu Donald Trump. Sim, dos republicanos que votaram no Partido Republicano, de muitos independentes e de talvez, provavelmente, muitos democratas que dessa vez votaram nos republicanos ou em Donald Trump, porque viram nele o único a defender esses valores americanos. Essa supremacia americana, que eles detêm desde o final da Segunda Guerra Mundial, é inequívoca e ninguém chegou nem perto de ameaçar isso. Veja o que resultou da Guerra Fria, o que é a Rússia hoje, a União Soviética já não existe, e os Estados Unidos, mesmo com esse avanço da China, você já começa a questionar até onde a China realmente consegue chegar. E os americanos continuam onde estão. Eu vou pegar só agora, Paula, rapidamente o discurso do que fez o Donald Trump. Ele não olhou para trás, ele olhou para frente. E talvez porque ele entendeu que esta eleição dele é paradigmática por esse aspecto. Ele agora carrega americanos republicanos, que sempre votaram com os republicanos, mas carrega muito dessa esperança de recuperação do que são os valores americanos. Ele é o presidente escolhido para os próximos 4 anos levar os Estados Unidos ao ponto que os americanos, lá atrás, fosse com o democrata, fosse com um republicano, sempre tinham o mesmo objetivo. Os democratas se afastaram, se divorciaram dos valores e do povo americano, colheram nas urnas. O cidadão dá o recado dele na eleição, está muito claro. Deixa eu dar as boas-vindas também a Silvio Navarro. Silvio, muito boa noite. Deixa eu exibir mais uma vez aqui esse mapa dos Estados Unidos. Enquanto o Piotr comentava, a gente exibia. A gente está espelhando, reproduzindo do Google esse resultado. Então, por enquanto, são 292 votos no colégio eleitoral para Donald Trump contra 224 votos. Faltam. Alguém me ajuda na matemática? Por enquanto, Nevada, Arizona e Alasca. Arkansas, perdão. Arkansas, que ainda não estão definidos, mas estão quase lá, né? Estão quase lá. Não é. Estão falando que é Alasca, gente. Alasca, não é por favor, Aí, tá ali. Pronto, muito obrigada. Está na pontinha. A gente traz também o voto popular, então são mais de 72 milhões de votos para Donald Trump contra pouco mais de 67 milhões de votos para Kamala Harris. E aí, Silvio, quero te ouvir aí, o que você considera que foram os principais fatores, principais razões aí para confirmar a vitória de Donald Trump? Muito boa noite. Paula, boa noite, querida Ana, querida, meu amigo Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite para quem nos acompanha. Bom, eu queria, de antemão, de largada, parabenizar, Paula, toda a equipe escalada para essa cobertura. Eu acompanhei como telespectador. Eu acho que eu não vi nada melhor na imprensa velha, na imprensa nova, em qualquer imprensa. Eu não vi nada melhor produzido do que esses profissionais escalados pela Revista Oeste para a cobertura desta madrugada fizeram. Queria também destacar e parabenizar a Ana Paula, que tem feito um trabalho brilhante sobre as eleições americanas, a história dos Estados Unidos, e acho que ontem até a Ana teve um momento que ela falou assim, olha, tem muita gente falando que eu estou pessimista. A Ana foi a profissional que os que dizem ser jornalistas profissionais nessas redações da velha mídia não são. Ela foi íntegra, honesta e comandou, liderou de alguma forma essa cobertura. Então eu queria deixar aqui parabéns a ela, ao Piotr e a todo mundo que trabalhou no nosso site incansavelmente durante a madrugada e também toda a equipe técnica. Paula, dito isso, bom, penso eu que de fato um foguete foi lançado na América nessa madrugada, um foguete pela liberdade, um foguete que traz uma defesa dos valores ocidentais. Eu vejo a vitória do Donald Trump avassaladora também como uma vitória contra essa mídia militante. Vocês falavam sobre institutos de pesquisas. Eu já nem acho mais
que institutos erram. Eu acho que institutos entregam aquilo que é comprado, as lojinhas. E aí, aqui, como acolá, tanto faz, é mais ou menos isso que acontece, com raras exceções. Acho que a mídia sai derrotada porque a sociedade, de uma vez por todas, dá um recado no país mais importante do planeta e deste continente. A sociedade quer ser livre. E aí estão os negros, estão as mulheres, estão os latinos, que a candidata democrata contava como um voto certo, mas que não, eles deram outro recado. Eles querem ser livres, eles entendem que uma sociedade próspera, que uma sociedade empreendedora, que uma sociedade livre, para fazer as suas escolhas, e as escolhas às vezes começam na economia, aonde você quer pôr o seu dinheiro, o que você quer fazer da sua vida, sem a interferência da mão pesada do Estado. Porque aí é um flerte com ditadura, é um flerte com a esquerda, é um flerte, por exemplo, em países, em democracias chinfrins, um flerte até quando a mão do judiciário pesa. É o Brasil, por exemplo. Então, eu acho que é um recado muito, muito claro, e finalizo aqui com um ponto ainda sobre o papel da mídia, que talvez seja o que me cabe aqui, como alguém que está olhando um pouco de fora para a eleição que acontece num país fora das nossas fronteiras. Ao sair derrotada, a mídia, em algum momento, essa militância precisa fazer uma reflexão de que a sociedade aprendeu que o fermento ideológico que eles plantam e que o Partido Democrata planta, que a agenda woke progressista em declínio visível, é visível o declínio, que tudo isso vai fazer parte de uma página do passado, porque ao fim e ao cabo os fatos são teimosos. Mas eu vou deixar o segundo pai da América, John Adams, entre George Washington e Thomas Jefferson, para a nossa Ana Paula. Agora já são mais de 84 mil telas acompanhando o Sem Filtro neste momento. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Antes de ouvi-lo, deixa eu trazer aqui a repercussão da vitória de Donald Trump, porque Jair Bolsonaro celebrou a vitória de Trump na disputa presidencial. Nas redes sociais, o ex-presidente afirmou que o aliado venceu uma disputa, abre aspas, contra tudo e contra todos, fecha aspas. Bolsonaro manifestou ainda o desejo de que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Abro aspas novamente. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Fecho aspas. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também parabenizou o presidente eleito. Ela publicou uma foto de Trump no Instagram, agradecendo a Deus pela vitória do republicano. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, Silvio, meu irmão, Ana, minha parceira. Eu também quero começar cumprimentando o nosso pessoal que trabalhou ontem, né? Piotr, Ana, Fiuza, Vitor Brown, Carlo Cauti. Eu acompanhei até do começo ao fim aí o trabalho de vocês e, claro, eu dava as minhas entradas ali para ver como é que a mídia estava, a imprensa velha estava participando do combate. Você também estava com várias telas, Ali Augusto. foi um combate. Eu pegava, olhava e foi um negócio comovente. Eu perguntei agora o que é que faltava, quantos, e vocês me deram o argumento que o estado que eu queria usar para comparar, porque eles só não esperaram a entrada em cena dos esquimós do Alasca. Agora eles ainda têm esperança, não tenha dúvida, porque era assim, a Ana, diante dos... sempre coerente e sempre sabendo que jornalista tem de amar os fatos, né? A verdade acima de todas as coisas, todos vocês fizeram isso, mas a Ana, sobretudo, diante de evidências de que o Trump tinha tudo para liderar com folga a votação popular, estava ganhando nos estados pêndulos, todos. E a própria CNN reconhecendo isso e a Globo ali combatendo nos subúrbios de Berlim. Porque eles perguntavam assim, não, mas
foi apurado distrito aqui onde estão os negros. Aí vinham os imigrantes, os latinos, eles combateram, mas olha, é em todas as frentes. E a Ana dizia, olha, eu acho cedo para falar, eu não quero, não sou pessimista, mas tem que esperar a votação e diante das evidências. A Ana só começou, eu acho que a Ana foi aqui, quando ela topou reconhecer ali que não tinha mais jeito, por outro lado, que é a atitude correta, é assim mesmo. Enquanto existe esperança ali, você não declara o presidente eleito. Quando a própria CNN já também começava, a americana, a turma daqui continuou em guerra. Os brasileiros continuaram em guerra e saíram do estúdio, inclusive, alguns já para não dormir em casa, em combate, em casa, porque eles já não tinham mais o que argumentar. O que é um negócio triste. Sim, claro. Triste, muito simples. Ali estava evidente que os americanos, e é uma delícia ver em funcionamento a democracia americana, né? Sim. Não tem justiça eleitoral, não tem juiz de Tribunal Superior Eleitoral dando palpite, não tem ninguém ameaçado, eles não fazem falta, eles são os intrusos, os que fazem isso no Brasil. E lá, a votação claramente mostrando que os americanos puderam, e isso é raro, comparar um homem que já havia presidido o país com o atual governo. Isso é raro, sim, porque eles se reelegem, né? Ficam 8 anos, quase sempre, e vem um que nunca governou. Agora eles puderam julgar o mandato, e não só o que o Trump promete para o próximo. Eles sabem o que ele faz no poder e o que pode fazer. E foi uma aprovação espetacular. A Ana chamava atenção também sempre para o Senado. E a própria Ana achava que a diferença seria menor, né, Ana? E é bom você ser prudente, porque é o seguinte, nós todos somos humanos, nós temos preferências, temos candidatos, nós votamos, mas fatos são fatos, não adianta brigar contra eles. Até quando nós vamos tentar ensinar isso aos eternos principiantes? Fato é fato. Eu aprendi isso desde garoto, que a votação começava e meu pai estava em desvantagem, paciência. Admite, não engana quem está confiando na tua informação. Está perdendo. Eles não admitem a derrota e, olha, fariam qualquer coisa que pudessem para impedir que voltasse o nazismo. Aliás, acabou a direita, simplesmente direita, e o centro-direita. Hoje ainda, já na derrota, a Globo estava se referindo à extrema-direita, no Brasil e lá. E à direita... alguma coisa ligada que negocia, direita fisiológica. Acabamos, nós todos aqui da direita democrática não existimos, nós somos da direita fisiológica ou da extrema direita. Então tem razão, Silvia, essa turma aí não merece confiança. Pesquisa, eu venho repetindo há muitos anos, não confio em nenhuma. Já fui vítima dela, já trabalhei com pesquisas, publiquei, fiz lambanças, assinei, a lambança é minha, baseada em pesquisas. E as pesquisas agora são um instrumento político que você usa em favor de alguém. Então foi uma lição espetacular e vocês souberam traduzir isso exemplarmente. Não houve ali nenhuma única distorção dos fatos. Foi apresentada a coisa como a coisa é. Enquanto aqui, certamente, daqui a pouco entra alguém na Globo para dizer que os esquimós surpreenderam a Flórida. Que eles também não queriam acreditar, porque a Flórida deixou de ser um reduto democrata. Já tem um governador republicano, mas eles não perceberam. Extremamente bem avaliado, inclusive. Não perceberam, exatamente. Não perceberam. Quem brigou com os fatos
está hoje entre os grandes derrotados. Eles tentaram transformar agora em explicação para a derrota o que até ontem era trunfo da Câmara. O sorriso, tá? A juventude, tudo. O fato de ela se comportar a favor de tudo quanto é woke, tudo isso aí, do moderno, afundou como afundaria qualquer outra candidata no lugar dela, fazendo o que ela fez. É isso. Os partidos mais alinhados à direita e ao centro do espectro político-ideológico saíram fortalecidos das eleições municipais encerradas no domingo. A direita conquistou 2.673 prefeituras, 11 delas são capitais. Um avanço de 5% em relação a 2020 e o melhor resultado desde a eleição municipal de 2000. Em seguida, vêm os partidos de centro, que elegeram prefeitos em 2.144 cidades. Número estável em relação a 2020, quando conquistou 2.166 prefeituras. Já os partidos de esquerda mantiveram a tendência de queda iniciada em 2016. Juntas, as legendas esquerdistas conseguiram 752 prefeituras em 2024. O número é 13% menor que em 2020 e o pior desde a eleição de 2000. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem a Oeste fez uma cobertura especial aí do segundo turno das eleições municipais, você esteve presente, Augusto, Piotto também, Carlo Cauti. Fizemos um revezamento aqui para acompanhar em tempo real a apuração deste segundo turno e a gente traz agora, claro, aqui em Oeste Sem Filtro, um balanço das eleições agora com os resultados mais consolidados, Silvio. E você escreveu uma reportagem logo após o final do primeiro turno das eleições aqui na Oeste, mostrando que o eleitor já despertava uma preferência pelo político mais conservador, pelo político mais à direita, e o que a gente percebe neste segundo turno é uma confirmação deste cenário e, mais uma vez, a derrota da esquerda. Quero te ouvir aí uma primeira análise inicial, a gente vai trazer números dos partidos que mais elegeram prefeitos e quero saber quem é o grande vencedor deste segundo turno das eleições, Silvio. Paula, boa noite para você, Ana, querida, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotto. Boa noite para você que começa a semana com a gente. E começando, pegando carona no teu comentário, parabenizando toda a equipe também do site da revistaoeste.com, que fez um trabalho brilhante de cobertura deste segundo turno. Quem acompanhou a eleição, a apuração da eleição no site da Revista Oeste e aqui na nossa cobertura em vídeo, acompanhou fatos, acompanhou notícias, como elas são, sem torcida. Porque o que a gente viu foi a maior torcida organizada em emissoras de televisão até o último minuto. Gente dizendo, inclusive, que se tivesse mais uma semana, o Guilherme Boulos poderia ser prefeito de São Paulo. Criatividade. Paula, tem alguns recortes possíveis para a gente trazer aqui. Imagino que a gente vai dar algumas voltas sobre a eleição. Vou fazer aqui, então, um enunciado. Bom, em primeiro lugar, a eleição municipal mostra a verdadeira cara do brasileiro. O brasileiro é conservador, o brasileiro optou por candidatos de direita, candidatos conservadores, candidatos que defendem as liberdades constitucionais, liberdades individuais, o liberalismo econômico, fazer as suas próprias escolhas sem a mão pesada do Estado. O eleitor confirmou a fotografia do primeiro turno que você já trouxe, dizendo não ao PT, o partido que envelheceu mal. É um partido que não tem um sucessor para a figura de Lula, que é maior do que o PT, inclusive, mas que também já está no fim da sua trajetória política. Um partido que não conseguiu se reinventar nas principais cidades, não tinha candidato no Rio de Janeiro no primeiro turno, no segundo turno foi na garupa do Guilherme Boulos e São Paulo, a despeito desse eleitor um pouquinho mais sou intelectual, sou de esquerda, o eleitor de São Paulo disse não há espaço para candidatos radicais, essa franja radical da extrema esquerda como Boulos, como Maria do Rosário em Porto Alegre. Um partido que se contenta em ter uma capital, Fortaleza, falaremos sobre isso, no fio do bigode, uma eleição apertadíssima no Nordeste.
só uma capital, que num estado como São Paulo tem de comemorar uma eleição em Mauá. É uma cidade importante, claro, toda ação, mas é muito pouco para alguém que já teve não só a capital paulista, mas uma série de cidades na região metropolitana, perdeu tudo. Então eu acho que esse é o recado, o verdadeiro rosto do eleitor. E o PSD e o MDB são os maiores vencedores das eleições municipais. Cada partido vai governar aproximadamente 37 milhões de pessoas. Em seguida, vem o PL, com um total de 27 milhões de pessoas. A gente preparou uma arte para mostrar quantas prefeituras cada um dos partidos conquistou. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente exibe na tela aí para quem nos acompanha. Então, agora um consolidado com o fim do segundo turno das eleições. Então, o PSD conquistou 887 prefeituras. Na sequência, vem o MDB com 856, o PP com 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 435, PSB 309, PSDB com 273 prefeituras e o PT com 252 prefeituras. A gente traz aqui os 9 partidos, tem outros, claro, a gente pode também trazer que temos aí o restante da tela na segunda, aqui, ó, PDT com 151, Avante com 133 e os partidos que acabaram sem eleger prefeitos, PSOL, PCB, PSTU, PCO, que acabaram não elegendo prefeitos nessas eleições. Queria que você fizesse aí uma análise, um balanço desse resultado que a gente traz aí na tela para quem nos acompanha com os partidos aí que mais elegeram prefeitos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos que nos acompanham. Posso voltar naquela primeira tela? Claro. Porque é importante a gente ver o PT na rabeira daquela primeira tela. Tem uma coisa em política que todo mundo aprende logo que começa a cobrir a política em jornalismo, é que o PT não divide poder. O PT não divide nem a derrota, porque parte desses partidos que estão acima do PT, à exceção do PL, dividem ali ministérios com o PT. Claro que são ministérios de segundo escalão, terceiro escalão, de pouca importância. O que interessa no núcleo do governo está justamente nas mãos de afiliados do PT, ou seja, de nomes fortes do PT. Esta lógica do PT com 252 prefeituras, e a gente vê o PSD, que faz parte do governo, inclusive, com 887, o MDB, que também tem ministros lá, com 856, o PP, 747, é, por exemplo, o partido do presidente da Câmara. Aí vem a União, 584, que é um partido que não entrega muito votos, mas também faz parte do governo, e sim, aí o PL com 516, esse sim, de oposição. O que a gente está vendo aqui é que esses partidos eles não foram associados com o governo na hora do eleitor escolher, além das questões municipais que são muito claras. O candidato do União Brasil, do MDB, não se associa ao PT nas cidades, não tem nada a ver a visão de administração pública desses candidatos com a visão de candidatos do PT. Já tem essa separação que o eleitor faz de forma muito clara. Mas mais que isso, e vou voltar aqui a um ponto que o Silvio já fez menção, é que o PT passou anos e anos, lá atrás, quando ele cresceu no país, em prefeituras, cidades importantes, ele vendia o sonho da chegada de uma agenda de justiça social, de distribuição de renda, uma fantasia de o salvador da pátria, na cara do Lula, e de algo completamente não sustentável, porque ele mesmo derrubou, quando ele disse que ascendeu os mais pobres à classe média brasileira, e olha que conceito de classe média no Brasil é um negócio bem discutível. O próprio governo do PT, depois com Dilma Rousseff, devido a todo o endividamento do Lula, fez essas pessoas serem rebaixadas novamente. Essas pessoas estão de frente hoje à realidade. A realidade é que um governo que tem associado com corrupção, os dois maiores escândalos de corrupção, vêm dos governos do PT. Inflação alta, rombo nas contas públicas, diplomacia completamente chamuscada dentro da história brasileira, o que compromete a imagem do país. E uma economia que não entrega, porque não dá autonomia nem ao empresário nem ao trabalhador, com insegurança jurídica e o governo intervindo em tudo. Entre o sonho e a realidade, o eleitor viu qual é a realidade do PT. Não é que o Lula é um cabo eleitoral ruim, é que antes ele conseguia vender uma fantasia, um sonho. Agora a realidade é de um presidente trágico na sua terceira passagem pelo poder agora do governo federal. E o eleitor falou, bom, então qual é a eleição que nós temos agora? É a municipal. Além das questões, obviamente, da cidade, que se
diferencia por demais um gestor do PP, um gestor do PL, um gestor do DEM, não, do União Brasil, enfim, todos esses partidos, do que é a gestão de um candidato do PT. Quem mora em cidades pequenas sabe muito bem do que eu estou falando. Além disso, a figura do Lula hoje joga contra. Bom, basta ver o gasto que teve Guilherme Boulos aqui em São Paulo e entregou a mesma coisa, ou até pior, do que quando não teve todo esse investimento financeiro do PT, uma fortuna milionária que resultou em nada. Ninguém convence o eleitor que cada vez mais entende e participa de política. A gente vai comentar esse assunto aí da gastança da campanha do Boulos logo mais. Deixa eu trazer aqui mais uma informação, a gente vai girando aí para fazer esse balanço das eleições municipais. Um levantamento da Nexus mostra que a partir de 2025, só 12% dos eleitores do país serão governados por prefeitos de partidos de esquerda. 52% dos eleitores vivem em municípios que terão governantes de partidos de centro nos próximos 4 anos. Já as legendas do campo da direita vão comandar prefeituras de cidades onde estão 36% dos eleitores do país. E ainda sobre o enfraquecimento da esquerda, o presidente Lula obteve apenas uma vitória nas 5 capitais nas quais manifestou apoio a candidatos à prefeitura. O PT venceu em Fortaleza e Evandro Leitão vai comandar a capital cearense a partir do ano que vem. No entanto, em Natal, também na região Nordeste, o partido do presidente saiu derrotado. Natália Bonavides não conseguiu se eleger, apesar da participação ativa de Lula na campanha. No Centro-Oeste, em Cuiabá, o candidato do PT, Lúdio Cabral, não conseguiu se reeleger. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com Maria do Rosário. E em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o apoio de Lula a Guilherme Boulos não foi suficiente para garantir a vitória do candidato do PSOL. Ainda na Grande São Paulo, o PT perdeu nas principais cidades que compõem o reduto eleitoral do partido. Na região do ABC, a legenda ganhou apenas em Mauá. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Também esteve conosco ontem na cobertura especial das eleições. Qual é o balanço que você faz? PT conseguiu eleger apenas um prefeito nas capitais, que foi em Fortaleza. Aliás, uma disputa bastante acirrada entre Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes. Foi pouco mais de 10 mil votos a diferença. Dá para dizer que Lula é o grande derrotado dessas eleições municipais, Augusto? Sem dúvida. Eu vou procurar me ater a esses tópicos aqui da pauta, porque nós vamos continuar falando, né, das eleições. Olha aqui, não adianta tentar disfarçar, não. O grande derrotado é o PT, é a esquerda. Quando um partido não consegue... O Brasil tem cerca de 5.700 municípios, né? Se você não faz nenhum prefeito, aí a coisa está feia. Né? Como disse o Quaquá, o vice-presidente nacional, né, do PT, está perto da zona de rebaixamento ou jogando lá entre os 4 que procuram escapar da segunda divisão. Vamos lá. O interessante dessa eleição, o jornalismo estatizado teve de descobrir agora, é isso que o Silvio falou, o brasileiro, ele é conservador, né, nos costumes, nos valores, e sempre foi. E é um liberal na economia e na política e tal. É isso aí. E se manifestou esse voto. Isso vale para qualquer cidade. Tá? Com a polarização, mesmo os brasileiros das pequenas cidades, eles sabem que existe a polarização e estão envolvidos de alguma forma por ela, a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos lá. Nas pequenas cidades, o partido não tem a menor importância. Eu sempre acompanhei a política de Taquaritinga. Eu não sabia o partido do prefeito. Não sabia. Só quando alguém da minha família era candidato, fico sabendo. Lá o partido vencedor foi o MDB. Poderia ter sido qualquer outro, porque quem venceu foi um grupo político que apoiou Bolsonaro e Tarcísio. E que vai votar no Bolsonaro se for candidato. Você pode ter, numa cidade próxima dali, alguém que não gosta do Bolsonaro,
Mas o que se sabe é que não vão votar no Lula. O Lula preside o Brasil e não tem nenhuma influência política nas pequenas cidades. Agora ficou mais escancarado ainda esse fenômeno. O Lula não consegue influenciar o eleitorado das grandes cidades. Esses elegem figuras que têm tudo para se transformar em figuras nacionais. O prefeito das grandes cidades é um potencial candidato ao Senado, ao próprio governo estadual, nas capitais mais ainda. Então, o PT, o PSOL, os puxadinhos que o PT tem, fracassaram espetacularmente. Não tem como disfarçar. Então, o Silvio falou dos jornalistas, né, que tentam dizer. Dois fenômenos também foram. Dois mitos, né, duas crendices foram desmontadas desta vez. Primeiro, influência de artistas. É ridículo. Aquele desfile e tal, o cara acha que quem vai assistir ao show dele vai mudar de ideia porque ele mudou. Ele disse, olha, o cara não mora em São Paulo, olha, em São Paulo eu seria Boulos. O que vai acontecer? Nada. O Boulos, a esquerda errou tudo. Errou o discurso e errou até a estratégia e tática. O Boulos, por exemplo, confiava na abstenção. Ele foi derrotado pela abstenção. Houve mais brasileiros que se abstiveram do que os que votaram no Boulos. A abstenção em São Paulo passou de 13 milhões e ele teve menos que isso. Só o eleito, o Ricardo Nunes, teve mais votos que a abstenção. Agora, a abstenção, que não gosta de ninguém, nada, tem de tudo na abstenção. Tem, por exemplo, o cara que considera a eleição decidida e não vota. Isso acontece com quem acha que o cara que vai ganhar. O Ricardo Nunes pode ter sido mais afetado que o Boulos. O cara, está decidida e tal, não vou votar. Então, esses artistas e a turma da abstenção pode parar. E os jornalistas parem com essas interpretações. Chegou um limite, para mim, a jornalista que diz o seguinte, o Boulos acertou a tática que o aproximaria dos eleitores do Lula na véspera da eleição. Se tivesse mais uma semana, ele se elegeria. Meu Deus do céu. 20 pontos de diferença. Foi contra o brasileiro nas capitais também, São Paulo, sobretudo. Votou contra. Não quis o Boulos. Vou repetir o que eu disse ontem. O Boulos que se conforme com a vaga na Câmara dos Deputados. Não será eleito para nenhum cargo executivo porque ele faz bobagens. E o brasileiro não quer isso. Falei aqui, deixa eu ver. Líderes em ascensão, isso é muito bom. Muito bom. Prefeitos das capitais são candidatos, repito, potencialmente candidatos a governador. É bom que surja. Não pode ter só o Lula e mais ninguém. A realidade da esquerda é essa. O Bolsonaro deve ver com bons olhos o surgimento de líderes, porque ele permitiu isso aí. Isso é bom. Ele é o que tem mais votos, sem dúvida. É o maior eleitor do Brasil? É. Mas deixa surgir, é ótimo. Você ter deputados e senadores e governadores e prefeitos que precisam ou definir com mais precisão o PL como um partido de direita ou criar um partido desse. Agora, a direita, segundo a imprensa estatizada, saiu rachada da eleição. Sempre foi. Sempre foi. Descobriram agora que existe centro-direita. Não é todo mundo extremista de direita. Até a véspera da eleição, todos eram bolsonaristas. Quem não era lulista era bolsonarista. Como é demais eleger tanto bolsonarista, né, ou perder de pouco, tá, aí criaram o centro separado né, do Bolsonaro, porque é centro, não é? Ele está no meio, a mesma distância do Lula e do Bolsonaro. Ele não é centro-direito. Quando é
É centro-direita, Sim, claro, sim. claro. E está muito mais próximo da direita. Ali, sem esse extremista de direita, é coisa de bobo. Tem meia dúzia aí, querendo intervenção militar tal. Pois bem, o eleitorado de direita é imensamente maior que a esquerda, que está ficando nanica. Sim. É isso. É isso que eu queria comentar agora, dando boa noite à Paula, nossa chefe, à Ana Paula, minha parceira querida, ao meu irmão Silvio, meu amigo Piotr, e a você que nos acompanha. Que eleições é um assunto que te anima, né, Augusto? Sempre, né? Ah, eu gosto. Embalou. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Eu sei que você está com a cabeça nas eleições americanas, né, Ana? No próximo dia 5 de outubro. Mas vamos fazer um exercício aqui. 5 de novembro, perdão. Na próxima terça-feira. Mas a gente faz aqui um exercício e aí quero te ouvir qual o recado das urnas neste segundo turno das eleições municipais, Ana. E deixa eu só aproveitar rapidamente. Eu fiz menção à reportagem do Silvio, 2 edições atrás, logo no término do primeiro turno, porque eu acho que é uma confirmação aí no segundo turno, então a gente já deixa a dica aqui para quem está acompanhando Sem Filtro para visitar essa reportagem do Silvio, se a gente puder exibir aqui na tela rapidamente, antes do comentário aqui da Ana, para eu não me esquecer, tá aí, ó, o naufrágio da esquerda. O primeiro turno das eleições no Brasil confirmou o crescimento do eleitorado conservador e apressou o velório do PT, que agoniza junto com Lula, e mais ou menos vai ser uma continuação aí. Muito provavelmente esta edição da Revista Oeste vai tratar do segundo turno das eleições, então vai com certeza revisitar aí essa reportagem do Silvio Navarro. Muito boa noite, Ana, seja bem-vinda. E tomara que a capa, depois de 5 de novembro, seja a mesma, o naufrágio da esquerda, porém falando das eleições americanas, que realmente, Paula, as últimas cartadas estão sendo dadas, né? Uma semana, mas muito boa noite. Paula, Piotr, Silvio, Mestre Augusto e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, para mim, é muito difícil não trazer similaridades, não tentar enxergar, né, os mundos paralelos entre Brasil e Estados Unidos, porque o que nós vimos nessas eleições municipais acaba fazendo uma conexão com o que a gente está vendo aqui também. Quanto mais batem no eleitor, quanto mais batem naqueles que querem representar o eleitor conservador, o eleitor liberal, o eleitor que preza pela liberdade econômica, pela liberdade de expressão, quanto mais essa gente, essa esquerda do navio naufragado do Silvio, tenta demonizar, né, esse espectro político ideológico, mais essas pessoas estão crescendo. Bolsonaro está inelegível há quanto tempo? Estão de todas as maneiras cercando, né? A juristocracia está cercando o Bolsonaro, seus aliados, aqueles que querem trabalhar por uma agenda conservadora, liberal no Brasil, de todas as maneiras. E o que acontece? Hoje, a gente sempre toca muito nesse assunto. O brasileiro, o eleitor de uma forma geral, mas aqui nos Estados Unidos já tinha isso, mas hoje o brasileiro tem a informação na palma das mãos, então ele decide. E é isso que fez com que a imprensa passasse uma vergonha ontem, né? A imprensa brasileira, a torcida, só faltou realmente ali o pompom de torcida. Poxa, mas o Boulos precisava de só mais uma semana. Então, o naufrágio não é só do PT, da esquerda, o naufrágio é da velha imprensa, né? Foi vergonhosa a cobertura. Deixo aqui também os meus parabéns para vocês ontem que estenderam aí a programação da Revista Oeste, fizeram uma cobertura maravilhosa. Então, Paula, eu vejo isso. Eles batem, eles demonizam, eles desumanizam, eles mostram essas perseguições policiais, essas perseguições judiciais. E o eleitor hoje fala, peraí, o monopólio da informação não é mais de vocês, velha imprensa / STF,
TSE/sistema. Hoje quem decide o meu voto sou eu. Não é o ator famoso, não é a cantora famosa ou o cantor que recebeu dinheiro da Rouanet para falar bem do atual presidente. Eu decido o meu voto. Então, essa é a similaridade que eu vejo que o Brasil está com essa independência política muito bem colocada hoje, né, no nosso cotidiano. Uma outra coisa que eu reparei aqui logo na primeira tela que a gente mostrou, né, das prefeituras, o PSD, depois o MDB, depois o PP, depois a União Brasil e depois o PL, né, os 5 partidos. É exatamente essa tela que fizeram, né, mais prefeituras em 2024. Aí a gente olha ali o PSD, o MDB, PP, União, PL, Republicanos, PSB. Aí você pergunta, com quem o PSD vota? O MDB vota? É tudo muito nebuloso no Brasil, né? Eles ficam, todos os partidos, de uma certa forma, eles ficam ali no Congresso também, balançando para a direita, balançando para a esquerda. Estamos falando tanto dos estados pêndulos aqui dos Estados Unidos, né? Aqueles 7 que vão decidir, que balançam para os democratas, balançam para os republicanos, mas hoje a gente olha a lista dos nossos partidos no Brasil, que não são poucos, são 29, e eles são basicamente isso. A gente não tem, como é o que Augusto fala, não há um partido no Brasil que represente claramente a agenda conservadora liberal. Não há. Então, Paula, dentro desse contexto, né, sabendo que os partidos vão para lá e para cá, mas também com a influência do próprio presidente Bolsonaro e todos os seus aliados que fizeram campanhas pelo Brasil, eu acho que aquela frase do ministro Barroso, derrotamos o bolsonarismo, eu acho que está errada. Acho que essas eleições mostraram que não. O Brasil do PT é pária internacional. Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas. Ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas. Que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula deu essas declarações numa entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou da cúpula da União Africana. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Em mensagem na rede social X, antigo Twitter, Netanyahu afirmou o seguinte, abre aspas, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão, fecha aspas. Hoje, o governo israelense declarou Lula como persona não grata, ou seja, alguém que não é bem-vindo em Israel. O ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, exigiu que o presidente brasileiro se retrate. Quero dizer para você aqui que as palavras ditas pelo presidente do Brasil não devem ser, quando se fala na guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou os judeus, entre Hitler e os nazistas é absurdo e vergonhoso e é um ataque antissemita grave sobre o povo judeu e o Estado de Israel. E eu gostaria de passar ao presidente
em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que não seremos divididos, e ele é uma personalidade indesejada no Estado de Israel, até que ele se retrate e peça desculpas. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de fascista. Segundo a deputada, a resposta do primeiro-ministro israelense, abre aspas, confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional, fecha aspas. No fim da manhã desta segunda-feira, em meio à crise diplomática, Lula convocou uma reunião de emergência com ministros no Palácio do Planalto. O presidente decidiu que não vai pedir desculpas ao governo de Israel e que caberá ao chanceler Mauro Vieira se pronunciar sobre o assunto. O chanceler convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para uma conversa mediada pelo embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Mayer, que chegará a Brasília nesta terça-feira. Piotr fez o que fez e agora é o embaixador que vai se explicar. Vamos lá, podemos reproduzir esse tweet da Gleisi Hoffmann novamente? Temos como reproduzir? Eu vou começar pelo tweet dela. Troca exatamente Netanyahu por Lula e diz assim, as frases do presidente Lula confirmam a truculência de um chefe de governo de extrema esquerda que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional. Eu vou só antecipar, o Silvio trouxe daqui a pouco uma pesquisa internacional em que mostra que todas as declarações, 90% das declarações, o Silvio vai trazer em detalhes aqui, são todas de crítica ao presidente Lula. Mas vamos lá. A única coisa que cabe a Lula neste momento, depois de todas as bobagens que ele falou em questões internacionais, vale só lembrar que ele é incapaz de, por exemplo, se solidarizar com as vítimas, os presos políticos, os mortos das ditaduras de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, como também não conseguiu fazer uma declaração em relação a esse preso político russo, agora, nesse final de semana. Perguntado sobre o assunto em viagem, eu preciso chegar a Brasília, é preciso primeiro apurar. Não foi assim, por exemplo, a manifestação dele em relação aos presos aqui no Brasil. Mas vamos lá. A Lula só cabe neste momento fazer polêmica. Ele é incapaz de entender política internacional há muito tempo. E ele não será recebido, como não tem sido mais recebido, para assuntos e debates internacionais, por exemplo, na Europa, onde a opinião dele sobre a guerra da Ucrânia é exatamente o oposto do que pensa a comunidade europeia. Vale só lembrar, o presidente brasileiro, recentemente, ele conseguiu fazer uma falsa equivalência entre a Ucrânia invadida e a Rússia invasora. Não demorou também, logo depois deu essa declaração, demorou muito a chamar o Hamas de terrorista. Aliás, demorou por demais a ser solidário com as 1.200 pessoas, as famílias das 1.200 pessoas que morreram, cidadãos israelenses que morreram assassinados por terroristas do Hamas que invadiram o solo soberano de Israel naquele 7 de outubro do ano passado. Há um brasileiro, inclusive, entre os sequestrados pelo Hamas, um refém brasileiro. Qual tem sido o esforço do governo Lula? Ele nem fala sobre o assunto com frequência. Deveria se preocupar com o brasileiro que está lá, envidar todos os esforços. Aliás, ele disse recentemente, tempos atrás, né? Nem tão recentemente assim, que ele tinha proximidade com os governos todos que conheciam melhor o Hamas. Por que não usa essa influência política e diplomática para libertar o brasileiro refém? Qual é o esforço do governo para recuperar os seus? Bom, do esforço do governo Lula é bem difícil entender. Mas mais do que isso, quando se vê exatamente essas declarações do presidente Lula, é exatamente de alguém que precisa voltar ao palanque e falar o que vem à cabeça, sem consultar exatamente a diplomacia brasileira, que neste momento as frases do presidente Lula maculam de forma quase que, eu fico imaginando quanto tempo vai ser para se recuperar isso daí, mas maculam a imagem da diplomacia brasileira histórica, equilibrada, que se mantinha equidistante para tentar justamente ser alguém que poderia interferir num momento de uma negociação de paz. Lula hoje não é recebido por ninguém que se sinta ou que seja relevante na política internacional. A Lula só cabe a polêmica, que é a única coisa que ele sabe fazer. E pior, na contramão da história. Mais de 50 mil telas, vamos ampliar esse debate. Compartilhe esse link com seus contatos, com seus amigos, com seus parentes. E vamos lá, dá o like, o joinha, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Nós temos vários outros aspectos sobre esse tema, Ana Paula Henke, mas queremos ouvir você. Boa noite.
Boa noite, Joyce. Que bom iniciar a semana aqui com vocês. Boa noite, Piotr, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa maravilhosa audiência. Eu sei que vamos ficar, né, um pouco nesse tema, um pouco não, bastante, porque foi gravíssima, né, a fala do Lula, ele que é uma fábrica de erros diplomáticos, uma fábrica, não dá nem para falar gafes, ele é uma fábrica de erros diplomáticos exatamente porque ele está no escurinho do cinema com ditadores, com tiranos, com Venezuela, com Cuba, Daniel Ortega, Xi Jinping e Hezbollah e Hamas. Lembrando que desse contexto todo que nós estamos falando, Joyce, o Hamas, o grupo terrorista Hamas, parabenizou Lula por essa fala abjeta e covarde. E, claro, que nós sempre falamos aqui, desde o dia 7 de outubro, desde o dia daquela barbárie contra o povo de Israel e contra Israel, nós sempre falamos aqui que o debate intelectualmente honesto sobre a criação de um Estado palestino, tudo isso faz parte desse contexto geopolítico que não é tão simples. Mas nesse tabuleiro geopolítico não tem como incluir o grupo terrorista Hamas, que inclusive usa os palestinos, crianças e mulheres, como escudos humanos. Nós estamos falando de um grupo que atacou Israel, que matou inocentes, que decapitou crianças, que estuprou mulheres, vilipendiou corpos, e nós estamos falando de uma defesa de um povo. O nazismo não tem nada de defesa de um povo, nada disso, não é, Joyce? O nazismo é exatamente o povo que foi dizimado por racismo, perseguição, limpeza étnica, né? Como eles gostavam de usar, uma coisa abjeta e covarde. O Hamas, esse que parabenizou Lula por essa fala covarde, eu vou ler só um pedacinho aqui, Joyce, do Estatuto do Hamas, escrito em agosto de 1988, que defende claramente a extinção do Estado de Israel. O documento ele é baseado numa interpretação do Alcorão, o livro sagrado islâmico, e eles proclamam a jihad contra o Estado de Israel, e ali diz: recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas. E por serem desobedientes e transgressores, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Há algum diálogo com essa gente, Joyce? Difícil, né, Ana? Silvio Navarro, o Lula está na boca do povo, mas praticamente as críticas são unânimes. Boa noite, Joyce. Boa noite, Piotr. Meu irmão Augusto. Boa noite, Ana, querida. Boa noite para quem começa a semana conosco. Em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro que essa fala do Lula não se trata de desconhecimento histórico, de falta de leitura, de falta de um assessor, de um discurso pré-elaborado. Não se trata de nada disso. Isso é antissemitismo, mau-caratismo e, sobretudo, crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, artigo 5º, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Pois bem, cometeu um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, um Estado constituído, que é o Estado de Israel, comprometendo-lhe a neutralidade numa guerra em curso entre Israel e os terroristas do Hamas, que assassinaram jovens a sangue frio numa festa de música eletrônica, sequestraram e estupraram mulheres, mantém reféns, entre eles um bebê e brasileiro. Isso tudo aconteceu em outubro do ano passado, quando quis o destino que fosse o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU.
naquela época, o Brasil, que tanto reivindica uma cadeira neste conselho permanente, estava presidindo e teve a sua moção reprovada. Passou vergonha internacional justamente porque os Estados Unidos foram os primeiros a apontar que Lula, que a diplomacia brasileira representada lá pelo chanceler Mauro Vieira, mas também pelo seu anão diplomático, que é o chanceler informal Celso Amorim, não reconheceram o Hamas como um grupo terrorista e ele tem dificuldade até hoje em falar sobre isso. Segundo, eu quero que alguém aponte um líder mundial que tenha manifestado solidariedade ao Lula depois desta fala. Um líder europeu, um líder asiático. Alguém no nosso continente que tenha manifestado solidariedade ao Lula. Um partido político, com exceção do seu puxadinho, o PT e o seu satélite PSOL. Aliás, Guilherme Boulos, o principal líder do PSOL, não se aliou ao Lula, porque vai concorrer a prefeito. O PSOL, sim. Quem mais? Quando você precisa e quando você tem na linha de frente da sua defesa Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e mais um ou outro gato pingado da esquerda, é porque a coisa vai muito mal. O presidente da Câmara se manifestou, por exemplo, sobre o falecimento de Abílio Diniz, mas não se manifestou sobre esse caso, Arthur Lira. O presidente do Senado ainda não se manifestou. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou de outras cortes se manifestou. Ninguém. Ninguém saiu em solidariedade para mostrar a gravidade da situação que o Lula meteu o Brasil. Talvez tenha sido a fala mais grave e nós estejamos diante do momento mais agudo da nossa diplomacia. Desde a redemocratização, não tenho dúvida alguma. Mas talvez desde que o Brasil é uma república, o Lula cometeu o ato mais grave do ponto de vista diplomático. Se meteu onde não devia. E também, a partir de agora, pela primeira vez, o Brasil carrega essa mácula, a de ser uma nação não grata em algum lugar do mundo. E os judeus que aqui vivem, trabalham e pagam impostos, eles não têm absolutamente nada a ver com a vergonha que é esse presidente da República. Estadista de Galinheiro, artigo de Augusto Nunes, da edição 204 da Revista Oeste, de sexta-feira. Augusto Nunes, boa noite. Você já falava sobre o discurso do Lula, mas não se comparava ainda ao que vinha depois, né? Boa noite, Joyce. Boa noite, meu compadre Piotr. Boa noite, Silvio, meu irmão. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Eu escrevi na quinta-feira, depois do discurso que ele fez, discurso lido, portanto, deve ter sido redigido pelo Celso Amorim. Celso Amorim junto com o Lula não, porque o Lula é uma besta quadrada, né? Fazem por ele. O Lula mais o Marco Aurélio Garcia, mais alguém do Itamaraty, eles é que montaram, com o entusiasmo do Lula, o que eu sempre chamei de política externa da canalice. A opção é sempre pelo lado errado, né? De preferência o sórdido. Pois bem, ele disse isso, eu escrevi aqui, eu vou reler esse final aqui, olha. O palavrório no Cairo mostrou a nudez do cúmplice dos terroristas agrupados no Hamas, do antissemita feroz, do incapaz capaz de tudo, do pilantra que sonha com o desaparecimento de Israel, da mãe dos ricos disfarçada de pai dos pobres. A apresentação na Etiópia do besteirol ensaiado no Egito deverá apressar a trajetória descendente do político que, ao contrário de Getúlio Vargas, saiu da história para cair na vida bandida. Tomara que Lula seja, na etapa final desta viagem, mais Lula do que nunca. Foi. Exatamente isso. Não nos esqueçamos de que ele era, até esse discurso, candidato ao Nobel da Paz. Era ele, o pacificador. O PT queria que ele fosse o Nobel da Paz. Pois bem, hoje é o pária, o grande pária do mundo, porque só a ignorância monumental não explica a referência explícita ao Hitler. Ele deixou claro, não é nazista, não, é Hitler. Ele comparou essa besta, eu digo isso porque não vê nada, não aprende nem como cinema,
que é o básico. Eu vi outro dia, agora, há poucos dias, um filme que eu recomendo, chamado A Conferência, que trata da conferência de Wannsee, que em 1942 deliberou sobre a solução final, como eles apressariam o Holocausto. E aí a gente vê, por esse filme, a que o Lula comparou Israel. Ele ignorou o brasileiro que continua entre os reféns, ele ignorou que o ataque foi feito pelo Hamas e foi elogiado, além dessas pessoas já mencionadas aqui, pelo Hamas. Mereceu o que talvez tenha sido o primeiro agradecimento feito pelo Hamas publicamente a alguém. Isso diz tudo. Insolvência técnica porque o Tesouro paga. E quem paga somos todos nós, né? Paula, boa noite. Augusto, bem-vindo. Boa noite, Ana, querida. Silvia, todos que nos acompanham. A gente mostrou um quadro ali de qual foi o comportamento das contas dos Correios ali. Isso demonstra claramente quando você tem um presidente da República, me refiro ali a Michel Temer e também a Jair Bolsonaro, que se preocupa com empresas estatais, porque, olha, a gente vê ali, por exemplo, 2017, o primeiro ano cheio do governo Temer, né? Veio do impeachment lá em 2016. Olha o estrago da Dilma Rousseff anterior. Aí você tem uma recuperação dos Correios, oscila muito, porque era uma empresa problemática, chegou ali em 2021, depois tem uma leve queda, e aí a gente vê exatamente o que traz o Lula. Dá uma olhadinha no tamanho. Se você se... O que os Correios fazem, Piotr? Aproveitar para te perguntar. Então, eles atuam no mercado hoje em que você tem uma competência privada que só cresce. É o que faz, por exemplo, imagina só, você compra uma coisa pelo Mercado Livre, que é uma das empresas, ou pela Amazon. O sujeito entrega no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Correios está nessa. Os Correios têm que competir com essa gente. Lá atrás, o Paulo Guedes queria privatizar os Correios e a alegação dele era essa. Paulo Guedes, convenhamos, é um sujeito visionário, técnico. Ele pega os números, analisa e vê o mercado. Os Correios modernizados iriam brigar com toda essa gente. E aí tudo bem, é eficiência de setor privado. Na mão do PT, voltou a ser uma empresa estatal, um cabide de emprego. Tanto que a gente está vendo o resultado financeiro da empresa agora. Só que, quando você compara a ideia dos Correios, quando você compara com a época da pandemia, você perde, é ruim. Agora, se você comparar com a Dilma e você é pior ainda, é o que está se encaminhando nesse momento. Ou seja, nós temos uma situação dos Correios hoje que tudo indica, tem que acontecer quase um milagre fiscal ali dentro, ou seja, todo mundo começar a mandar carta amanhã, e ainda assim a ineficiência da estatal não vai absorver tudo isso. Mandar carta, você está imaginando qual é a dificuldade de acontecer. Porque você vai usar um setor privado. O setor privado te entrega mais rápido, mais barato. Por que você vai usar uma empresa que está problema? A última vez que eu fui nos Correios, eu preciso contar essa história. Falei para a moça, eu preciso mandar isso aqui. Chega, ela falou assim, olha, esse aqui eu não garanto, mas esse produto eu garanto. Eu falei, espera um pouquinho. Como assim você... Não, esse aqui não é muito garantido. Essa foi a resposta da funcionária dos Correios. Agora imagina só, você vai contar para a Amazon, que você, chega ou não chega? Óbvio que ela chega. E ela garante, se não entregar, ela vai lá e paga alguma coisa para você. O drama é que nós temos um país hoje, do ponto de vista fiscal, que gasta mais do que arrecada, o pacote é terrivelmente ruim ainda, está dependendo do Congresso melhorar alguma coisa daquilo, e agora eu tenho uma estatal que muito provavelmente vai precisar de dinheiro do Tesouro. Dinheiro do Tesouro é conta corrente do pagador de impostos, ou seja, somos todos nós que vamos pagar pela ineficiência da estatal, que, se pegar pelo passado recente, poderia estar dando lucro. Não está dando lucro porque agora quem manda lá é o PT. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. São 85 mil funcionários, Augusto, você perguntou dos Correios, 84.700 funcionários atualmente. E olha que curioso, o site Poder 360, que fez esse levantamento, inclusive divulgou esse documento sobre a confidencialidade de uma possível insolvência da estatal, entrou em contato com os Correios para perguntar o que estava acontecendo com a estatal. E olha o que ela alegou. 2 motivos para originar esse teto de gastos agora que eles criaram a partir de outubro e essas medidas de contingenciamento que nós trouxemos aqui. Adivinha, primeiro motivo, herança contábil da gestão anterior.
A empresa atribuiu, então, a situação ao comando de Jair Bolsonaro. E um segundo motivo, a taxa das blusinhas, que é a política defendida aí pelo ministro Fernando Haddad, que foi responsabilizado, então, pela queda das importações, e isso refletiu no faturamento dos Correios. Ana, veja só. Boa noite. Ufa! Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio e meu mestre Augusto. Que bom estar aqui do seu lado. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, é impressionante como, quando você lê o documento, né, relatado pelo Poder 360, você vê que há um pedido de sigilo. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa pública, sustentada pelo dinheiro do pagador de impostos e que não tem transparência. Quantas situações aqui durante todo esse tempo, desde o dia 1º de janeiro de 2023, quantas situações que nós pedimos transparência, só isso, transparência. Agora, não é só prejuízo dos Correios, né? Como o Piotr estava falando, não entrega resultado para o consumidor, não tem eficiência. Porque é uma empresa que, se der prejuízo, tudo bem, a gente pega o dinheiro do governo, coloca aqui para ajudar. Na empresa, em qualquer empresa privada, não tem isso, você tem que ter resultado. E o que nós vamos ouvir agora, além de que a culpa é do Bolsonaro, os Correios são nossos, a Petrobras é nossa, ou seja, o lucro é deles, mas o prejuízo, esse é nosso. É roubalheira mesmo, escancarada. A CPI que acabou descobrindo aí o mensalão foi a CPI dos Correios. Já no primeiro governo Lula, já roubavam. Agora, o Lula está querendo manter os Correios porque para isso ou porque ele tem alguma ligação afetiva? Ele escrevia muitas cartas. O Lula, eu tenho toda a obra dele, são 4 bilhetes. 4 bilhetes. Nenhum pelo Correio. Aquelas coisas que é a garatuja, né, de aluno de jardim da infância. Um bilhete dele de aniversário, por causa do aniversário do sobrinho. Eu vou trazer a obra dele para mostrar aqui 4. Imagino que ele não voltou agora a escrever cartas para Janja, porque ele também não sabe ler, não sabe escrever, não vai para a escola, então não está escrevendo isso daí. Ele está querendo o quê? É roubar mesmo. O governo quer isso, é só. Só os Correios são problemáticos desde 2003, no governo Lula. Ele continua com esse negócio porque tem sempre os interessados. Quem andou fazendo indicações para os Correios foi o grupo Prerrogativas. Que tal? Aquele do sujeito que fala, o crime já aconteceu, prender por quê? Na festinha do Lula e do Alckmin, quando eles celebraram o noivado. Então, se você começa a fazer a lista dos que têm interesse lá, dos que passaram por lá, e vê que você tem um presidente analfabeto que nunca mandou carta na vida, nem recebeu, porque não sabe ler, também, você vê que o Lula ele não mantém estatais, ele mantém o cofre das estatais para fazer o que está acontecendo. O Silvio Augusto lembrou do grupo Prerrogativas, eles indicaram o presidente dos Correios, o advogado Fabiano da Silva, que foi indicação do grupo Prerrogativas. E tem um caso que está sendo investigado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, uma ação de 600 milhões de reais, uma ação trabalhista que os Correios simplesmente desistiram de recorrer e agora está em investigação no TCU. E tem uma outra ação trabalhista no valor de 400 milhões de reais que a estatal simplesmente desistiu de avançar, desistiu de recorrer, foi deixada de lado pelos Correios. Bastante estranho. Mas acho que o Augusto matou a charada de por que o PT, por que o Lula, eles não desistem dos Correios. Eu acho que ele matou a charada. Lembrou, inclusive, da época da CPI do Mensalão, que nasce, aliás, o nome oficial é CPI dos Correios. É uma capa da revista Veja, 15 de maio de 2005, um sujeito chamado Maurício Marinho, embolsando
R$3.000. Era um pacote de R$3.000. Ele era um dos diretores dos Correios e a Veja estampa essa capa e logo o Roberto Jefferson, que era o responsável pela indicação, o PTB, era a cota do PTB, os Correios. O Roberto Jefferson cai no olho do furacão e aí ele dá aquela entrevista para a Folha de São Paulo, pouco tempo depois, 6 de junho daquele mesmo ano, dizendo que o governo Lula pagava mensalão. E aí o resultado acho que todos os brasileiros já sabem. Mas tem uma informação interessante. Na época, a revista Veja já fez um levantamento de em tão pouco tempo como os Correios já estavam aparelhados. E você já tinha, na época, naquela ocasião, 16 mil cargos tomados na esplanada e um nicho gigantesco dentro dos Correios. Acho que vocês já falaram de toda a parte técnica, das cifras e desse discurso que a esquerda utilizou quando o Paulo Guedes tentou dar cabo aos Correios, que é o prejudicado é o carteiro, coitado do carteiro. Não tem nada a ver com o carteiro. A gente sabe que é o cofre dos Correios. E finalizando, não é o único caso, a gênese do mensalão. Erenice Guerra, também no governo Dilma Rousseff, enrolada até o pescoço com os Correios. E o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, também foi surrupiado. Vou acrescentar na lista do Silvio, no famigerado Ministério do Esporte, do Lula, depois da Dilma, e ministério que Michel Temer disse chega, a lista das vísceras ali, né, dos esquemas de corrupção, qual era a lista? Banco do Brasil, Caixa Econômica e quem? Correios. Piotr, o que você chamou a atenção, quase R$1 bilhão em ações trabalhistas que a estatal abriu mão de recorrer. É muito estranho. E é interessante porque entidade pública vai à última instância, Exato. Porque senão ele é acusado de prevaricação. Olha, veja só, tem casos em que o Estado recorre mesmo com o entendimento pacificado do Supremo, porque o funcionário tem o receio de ser acusado de prevaricar. Quase um dever de ofício. Obviamente de insistir, porque senão ele traz um dano ao erário público, ou seja, ao setor público. Neste caso, se abre mão de 1 bi. Quer dizer, o prejuízo que está em 2,1 bi poderia ser menor se ele tivesse recorrendo. Porque aí, obviamente, a justiça poderia até dar ganho de causa por outro lado, mas não recorrer, por quê? E o Prerrogativas indicou pessoas lá. O Prerro, que vai homenagear a Janja agora. Nossa vida, quanta coisa. No dia da prisão, Jair Bolsonaro criticou a prisão com o argumento de que o ex-ministro foi detido por interferir em investigações já finalizadas pela Polícia Federal. O senador Hamilton Mourão, que foi colega de governo de Braga Neto, afirmou que o general não representa nenhum risco para a ordem pública e que a sua prisão nada mais é do que, abre aspas, uma nova página no atropelo das normas legais ao que o Brasil está submetido, fecha aspas. Em entrevista à CNN, a líder da minoria na Câmara, a deputada Bia Kicis, saiu em defesa do general da reserva, Walter Braga Neto. Infelizmente, está virando lugar comum na democracia relativa que vivemos. Primeiro, fazer busca e apreensão, prender, para depois se buscar uma fundamentação. Me parece completamente absurdo. O general Braga Neto é um homem honrado, respeitado nas forças e também nos causa muita surpresa e espécie e até um constrangimento para as Forças Armadas, que as Forças Armadas e o Exército estejam dando apoio a essa ação. Bia Kicis disse ainda que não há, até o momento, elementos que comprovem que houve uma tentativa de golpe. É tudo baseado em fantasias, não tem nada de concreto. E se tivesse mesmo história de golpe, isso teria acontecido quando o presidente Bolsonaro era o chefe supremo das Forças Armadas. Isso não aconteceu, ele sequer estava no Brasil. Isso não passa de alucinação, narrativas para justificar o quê? Querem prender Bolsonaro a todo custo, custe o que custar. Não importa violar a Constituição, violar o devido processo legal, outra coisa. Um militar, um general, 4 estrelas, teria que ser julgado não pelo STF, teria que ser processado pela Justiça Militar. Então, tudo que está acontecendo avilta qualquer senso de justiça, qualquer conhecimento do devido processo legal. É tanta violação aos mais básicos direitos que não dá para você sair
querer discutir o mérito das coisas, porque na forma já está tudo errado. Ana, deixa eu começar essa rodada aqui com você. Então, nesse sábado foi realizada mais uma operação da Polícia Federal que acabou na prisão do general da reserva Braga Neto. Segundo a decisão ali, para embasar essa prisão, o general estaria então obstruindo a justiça e também teria ali o argumento de garantia da ordem pública. Agora a gente trouxe aqui a manifestação da deputada Bia Kicis, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do senador Hamilton Mourão. O que te chamou a atenção nessa prisão que ocorreu no último sábado, Ana? Além das inconstitucionalidades, né, Paula, como a deputada Bia Kicis coloca, é uma entrevista grande dela à rede de TV, ao canal de TV CNN, e é uma entrevista em que ela expõe exatamente as vísceras desse processo todo, a conivência da dita imprensa, não questionando as inconstitucionalidades e irregularidades nessa prisão toda, e ela diz, né, a palavra central disso tudo ali no meio da entrevista. Isso tudo é uma palhaçada. E o ponto principal que o brasileiro hoje já entendeu é o que a Bia disse: querem prender Bolsonaro. E até agora eles não encontraram absolutamente nada que possa justificar essa prisão. Não custa falarmos mais uma vez sobre o caso Felipe Martins, que ficou preso 6 meses, numa loucura que a gente sempre fala dela aqui, não vou entrar de novo, mas ali naquela prisão, até isso a imprensa soltou. Agora Bolsonaro vai ser preso porque Felipe Martins vai fazer a tal da delação premiada. Não aconteceu, porque como o próprio Felipe Martins sempre disse, eu não tenho nada para falar. Eu não vou inventar uma história que vocês querem que eu invente. E a verdade é essa. Eles estão esperando, cutucando alguém que possa apresentar um resquício, um fiozinho que possa chegar na eventual prisão do presidente Bolsonaro. Esse é o ponto principal disso tudo. Agora, vergonha, né, para as Forças Armadas, como a deputada colocou, de aceitar tudo isso sem falar, sem questionar. E tem um outro ponto que eu fui até o Twitter do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente sempre concedendo entrevista, e ele fala exatamente isso, que essa prisão do general Braga Neto nada mais é do que uma prisão preventiva que foi usada como antecipação de pena, não para garantir investigação. As investigações já foram fechadas. Não tem mais nada para investigar nesse caso. Portanto, fica cada dia mais óbvio isso, que querem a prisão do presidente Bolsonaro, como foi aqui nos Estados Unidos. Durante 3 anos, os democratas foram implacáveis para arrumar algum motivo para que Donald Trump fosse parar na cadeia. Não conseguiram, porque aqui o judiciário não é como está no Brasil, é com essa composição do Supremo. Então vamos falar a verdade. Enquanto não prenderem Bolsonaro, não vão deixar o país em paz. Mas o país não vai ficar em paz se prenderem o presidente Bolsonaro sem nenhum crime cometido. Pois é, Piotr, ainda nem chegando na discussão se houve o crime ou não, qual o grau de participação aí do general Braga Neto, mas falando das justificativas para uma prisão preventiva de um general 4 estrelas. A Ana lembrou, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais, um relatório da Polícia Federal encerrado há 10 dias. Como é que isso poderia atrapalhar as investigações do general Braga Neto solto? Outra questão, uma das alegações é que ele teria tido contato com o pai do tenente-coronel Mauro Cid. Não havia nenhuma determinação judicial, nenhuma ordem judicial para que ele não fizesse contato com o pai do Mauro Cid, se é que houve essa conversa. E que foi em agosto de 2023, Ainda né? que tenha havido a conversa, não havia determinação judicial para que ele conversasse com Lorena Cid, o general, o tenente. O pai do Lorena Cid é... Qual é a patente dele? Acho que o posto dele é general. General Lorena Cid. Tenente-coronel é o filho. O Mauro. O Mauro, isso. Mauro Cid.
E tem uma tecnicalidade aí que é impressionante. Veja só, do Supremo Tribunal Federal vem uma irregularidade ainda maior. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele usa lá o artigo, o inciso 1º do artigo 2º da lei de 2013 do Código Penal para fundamentar a prisão preventiva. Só que, olha o detalhe, veja só, a vida está nos detalhes, né? Tem uma lei de 2019 que ela alterou o entendimento do Código Penal nos artigos 312 e 315, em que diz o seguinte, que é preciso uma situação contemporânea para justificar uma prisão preventiva. Lá atrás, a lei usada de 2013 até justificaria em algum momento. A de agora, não. E todo mundo sabe que no direito brasileiro, leis não retroagem para punir, leis retroagem para beneficiar. Agora, se o Supremo Tribunal Federal erra desta maneira, e eu não posso imaginar que seja erro, eu não consigo reputar erro para o ministro do Supremo. E se não é erro, sobra o quê? Esse é o ponto. Porque uma coisa é errada, não entende de lei, aplica a lei errada. Não é o caso do Supremo. Ignorância não é um benefício que se pode dar a nenhum dos 11 ministros, nem, obviamente, ao ministro Alexandre de Moraes. Aí você usa uma lei que obviamente foi sucedida por um outro entendimento no Código Penal, uma lei agora de 2019, não tem situação contemporânea nova e se decreta a prisão preventiva de uma investigação que já terminou. Mas não tem fato novo nenhum. E outra, de novo, a prisão preventiva é uma coisa muito clara, você precisa oferecer risco à sociedade, risco ao poder econômico, risco, obviamente, de fugir, o que não é o caso nenhum, e mais, de intervir nas investigações. Qual é o poder hoje do general Braga Neto? Nenhum. E outra, tudo está em sigilo na mão do Supremo. Mas veja só, eu peguei só por esse lado da tecnicalidade, são os artigos 312 e 315 do Código Penal dessa lei de 2019. E o Supremo não levou em conta isso. Por quê? Aí volta ao que o Augusto diz aqui com uma frequência imensa. Tudo isso caminha, se tivermos um mínimo de direito, para ser anulado. O destino de tudo isso é anulação. Bom, já estaria da origem, mas passada a origem, há irregularidades sendo cometidas assim. Todo dia tem uma irregularidade nova. É impressionante, né? A Bia aqui está dizendo coisas óbvias. Um general não pode, um oficial não pode ser preso por alguém, preso por alguém do Exército, e com a patente superior ou igual, no caso. Não levar isso em conta. Ele deveria ser julgado se tivesse cometido algum crime pela justiça militar e não do jeito que estão fazendo. Está tudo errado. E o Exército não reage a um negócio desses. Quer dizer, os próprios militares não estão percebendo que eles serão os próximos, as próximas vítimas dessa ofensiva que une o Supremo e a ala petista da Polícia Federal. E é engajada politicamente, né, no consórcio do poder. A Polícia Federal não pode prender um general quatro estrelas, não pode. Não pode, eles estão ignorando tudo. O processo diz que ele pode interferir em coisas já feitas, já apuradas, que não dá para entender a justificativa. E usam a delação do Cid, do Mauro Cid, que é um homem destruído psicologicamente. E a família dele tem ajudado nisso. Fazem provocações para ver se obtém alguma declaração que possa resultar em mais uma perseguição política feita pelo Alexandre de Moraes. Com esses, o Gilmar Mendes não se comove. Ele se comoveu com o Odebrecht, Emílio Odebrecht, um homem sob tortura. Né? A delação premiada foi obtida sob tortura. Delação premiada, eles destruíram o Cid, que topa declarar qualquer coisa a essa altura do campeonato. E eu vou pedir, já que estamos lembrando do Gilmar, para que a nossa produção, o nosso Binha, coloque no ar, quando puder, o que diz um dos que já se reconciliaram com o poder, nunca se afastou dele,
e agora volta a lucrar, que é o Joesley Batista, para ver se ele estava também psicologicamente muito perturbado no momento em que ele denunciou, ele confessou que dava uma fortuna por mês a Dilma e ao Lula. Depois a gente vai ver isso aí. Não, depois vamos agora. Então, e por isso, Gilmar não se acompanhando preocupe. Sem Filtro, já está aí. Vamos lá. No jeito. Olha o torturado. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 no do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Até então, Augusto, delação de Joesley Batista. Pronto, vocês viram algum homem perturbado aí? Sem sigilo, né? Tá gravado ali. Pronto. Exato. Sem coação. E esse está merecendo do nosso Dias Toffoli, o repetente, todos os favores. Agora ele está acolhendo uma ação movida contra os xerifes, né? Sempre. Contra a Lava Jato, qualquer coisa assim, é encaminhada por esta figura. Aí que confessa que deu esse dinheiro numa continha, pouco importante. O revanchismo que a gente assiste hoje no Brasil e esse revisionismo histórico em relação à Lava Jato, para mim fica cada vez mais claro que o que a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula da Silva, tenta fazer nessa hora é uma espécie de reconstrução da Lava Jato contra com outros personagens, tentando colocar numa cena fantasiosa, numa cena ao contrário da Lava Jato, onde havia materialidade, eu já chego lá, tenta colocar numa cena fantasiosa alguns personagens para dizer que, vejam vocês, o bolsonarismo, a direita, eles praticaram crimes. Apareceu até a ideia de uma sacola de vinho com 100 mil reais que teria financiado um golpe de Estado. Imagine, 100 mil reais para financiar um golpe de Estado num país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vários estados. 100 mil reais. Um Fiat Palio, que fez o trajeto de Brasília a Goiânia, e um Araponga, que perdeu o táxi. Assim funcionaria o golpe de Estado num país com dimensões continentais como o Brasil. O Brasil precisa ser levado a sério. Como a deputada Bia Kicis disse nessa entrevista, e os jornalistas ficaram todos assustados, é uma palhaçada. É uma alucinação. O brasileiro sabe que isso é uma alucinação. Hollywood não compraria esse roteiro, porque sabe que isso não funciona. Talvez roteiro de Mr. Bean, roteiro de novela série C, é impossível acreditar numa trama dessa. Claro que alguns desajustados podem ter trocado mensagens amalucadas e podem até ser punidos no limite por isso, mas você vai prender um general de 4 estrelas, interventor contra o crime no Rio de Janeiro quando foi necessário. E à época o presidente era Michel Temer. Alguém que foi ministro de Estado, você vai prender um general porque ele teria tentado obter informações sobre uma delação de, como disse o Augusto Mauro Cid, que abaladíssimo, psicologicamente, emocionalmente, ficou preso. Você vai prender o general Braga Neto por isso? O ministro Alexandre de Moraes já determinou 65 prisões preventivas. Isso é quase uma operação que dura anos da Polícia Federal. 65 pessoas já foram presas, sem contar as que estão presas a tornozeleiras, sem contar condições quando o sujeito é conduzido coercitivamente. Será que não está na hora de levar o Brasil a sério? Acreditar que havia uma quartelada em curso? Que quartelada? Que quartelada? Os tanques da Marinha, onde é que estão os tanques da Marinha? Isso nunca foi verdade. Alguém imprime um plano de assassinato e guarda numa gaveta. Eu vou matar alguém, eu vou envenenar o presidente. Imprime numa impressora que deixa rastro dentro do Palácio do Planalto e deixa numa gaveta esse papel. Sabe, é preciso levar o Brasil a sério, senão as coisas não vão voltar ao lugar. O Poder 360 tem aqui o diálogo do texto que foi encontrado na mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto. Diz aqui
Tô lendo literal. Eis o conteúdo encontrado. Teor das reuniões. O que foi delatado? Nada. Eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Ele está reproduzindo o que seria a delação do Mauro Cid. Nada, eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Minuta do 4142. Existe documento físico? Pergunto. Eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum, em e-mail, em celular, nada. Felipe Martins, resposta. Sabem dele por outros meios. Opa, peraí, então vamos investigar. Que meios são esses? Como é que se sabem informações que não estão dentro da investigação legal? Como foram obtidas essas informações? Quem sabia do quê? Essa deveria ter sido a pergunta feita pelos jornalistas. Depois, imprensa plantando narrativa liderando os movimentos. Está em outra investigação com o procurador do Ministério Público Federal. Isso não quer dizer nada. O que está saindo na imprensa e que não foi delatado? A pergunta, a resposta. 99% é fake. Requentaram o que já estava na imprensa. Perguntaram sobre o general Mário, que é um dos kids pretos, né? Outra história. O Brasil descobriu que temos kids pretos. Imagina se o Mossad souber disso. Eles vão pedir ajuda para o Brasil para combater o Hamas, talvez, o Hezbollah. Aí vem, Alexandre de Moraes é birrento. Ele não ia soltar o cordeiro. Meu advogado teve que intervir. Ressentimento com a parte política da direita. Rogério Marinho. Perguntaram sobre Flávio Bolsonaro. Aliviou. Não falou nada sobre General Heleno nem Braga Neto. Braga Neto não é golpista. E você prende um general por causa disso aqui? E por causa de uma sacola que teria 100 mil reais, sacola de... Cadê a foto da sacola? Cadê o vídeo? Porque se quiser uma foto de um apartamento com 51 milhões de reais do Gedel Vieira Lima, a gente tem para mostrar. É só colocar no Google, a gente pode mostrar um apartamento. Precisaram de máquinas para contar dinheiro. Precisaram chamar mais gente para... Essa foto tem. Se precisar do vídeo do Rodrigo Rocha Loures, assessor do Palácio do Planalto na época, que já era Michel Temer, já estou em 2018, andando com uma mala com 500 mil reais saindo de uma pizzaria, tem o vídeo. Agora, eu quero ver o vídeo da sacola, a foto da sacola com 100 mil e a prova de que esse dinheiro ia financiar um golpe de Estado num país do tamanho do Brasil. 100 mil reais, um Fiat Palio, alguém que perdeu o táxi. Tem a dó. No âmbito geopolítico, a dramática situação dos palestinos no Oriente Médio continua a ser o ponto central de nossa preocupação, principalmente pelo fato de que morte de mulheres e crianças tem uma única explicação: extermínio. As complexidades da região também afetam as situações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma uma arma propriamente de alteração das condições de vida das populações e que afetam também a base do sistema financeiro internacional, que é a confiança e a integridade. Help, Silvio Navarro, para ajudar a traduzir aí a participação de Dilma Rousseff na cúpula dos BRICS. Dólar como arma de alteração das condições de vida da população. Silvio, eu torço por você. Medo, hein? Bom, olha só. Bom, em primeiro lugar, dólar como arma. De arma ela entende, né? Do tempo da vanguarda Palmares, do tempo da luta armada, ela entende. A Dilma Rousseff, guerrilheira. Bom, dólar é a moeda corrente internacional. Não adianta a Dilma Rousseff, que está presidente deste banco, foi colocada lá na vaga do competente Marcos Truirro, porque o Lula queria despachá-la para a China e porque na cabeça do Lula o banco é dele. Um agrupamento de países informal que tinha uma carteira de largada de 100 bilhões de dólares. O Brasil, evidentemente, não é o principal beneficiário. É um banco de fomento à obra de infraestrutura. Não é banco para sacar dinheiro, não é banco para sair emprestando dinheiro. Isso é para começo de conversa. Mas o Lula acha que é o banco dele. E a Dilma faz um discurso em que usa a palavra geopolítica mais de uma vez, fala sobre a Palestina, ou seja, uma guerra em curso. É uma espécie de cortina utilizada pela esquerda para uma guerra de Israel em curso contra o terror lá no Oriente Médio. E a Dilma usa a Palestina.
O que é que isso interessa para pessoas que estão ali como representantes de países, Vladimir Putin, por exemplo? O que é que interessa a questão palestina, o debate sobre a criação de um Estado um dia para a Palestina, o Estado palestino, para alguém que deveria estar discutindo fomento, obra de infraestrutura, dinheiro, banco? Nada, absolutamente nada. Isso é um resumo para mostrar o que o BRICS está se tornando. E nós temos falado isso aqui ao longo de vários programas. O BRICS é uma espécie de janela ideológica, de bloco ideológico para se contrapor ao Ocidente, para se contrapor aos Estados Unidos, a países da Europa. Então, tanto que vocês acabaram de ver na tela, durante o comentário da Ana, os novos integrantes informais, aqueles que não têm poder de voto, mas que estão querendo também se pendurar nesse bloco ideológico. Não à toa, Cuba está ali. Algum país, não, com exceção do Brasil, do BNDES, do Porto de Mariel, o Brasil mandava dinheiro em troca o lastro da dívida era charutos. Nem os charutos foram entregues ao Brasil. Cuba é a maior caloteira do BNDES. Depois vem Venezuela. Algum país faria algum negócio com Cuba? Ademais, algum país trocaria o dólar como moeda corrente internacional para negociação de commodities, por exemplo? Trocaria pelo real, por reais? Faria negociação em reais? É claro que não. Aí, se eu for citar outras moedas, fica pior ainda o jogo. Isso tudo só interessa, como já foi dito aqui, para a Rússia e para a China. Deixa eu recorrer à Ana para tentar traduzir ali um trecho da fala de Dilma Rousseff, Ana. E nós comentamos ontem, Lula também defendeu, Vladimir Putin, presidente russo, a utilização de uma moeda alternativa ao dólar. Vale lembrar que hoje 70% do comércio internacional usa o dólar como moeda. E, só para trazer mais uma informação também em relação à cúpula aqui, a Rússia, Vladimir Putin, demonstrou interesse em apoiar a recondução de Dilma Rousseff para um segundo mandato aí à frente dos bancos do BRICS. Vale lembrar que ela fica até 2025 e parece que já recebeu apoio aí de Vladimir Putin para um possível segundo mandato. É como se o dólar fosse usado porque o dólar é malvadão, o dólar faz parte do capitalismo malvadão yankee, do imperialismo estadunidense, não porque é uma moeda forte, solidificada ao longo da história da humanidade, exatamente por todos aqueles fatores econômicos que acontecem aqui nos Estados Unidos e que dão essa estabilidade institucional ao dólar, né? Eles acham que é da cabeça do americano, olha, nós vamos falar que o dólar é forte e todo mundo vai respeitar. Agora, essa desculpa, porque é uma desculpa para uma possível moeda do BRICS, é claro que é também para fugir das sanções americanas. Eles já estão imaginando que Donald Trump pode vencer as eleições em 5 de novembro, e Donald Trump não tem medo nenhum, Paula, de colocar sanções nos países sob regimes totalitários, como o Vladimir Putin, como a Rússia e outros ali, né? O Donald Trump saiu da Casa Branca numa guerra comercial com a China, já que a China coloca tarifas absurdas nos bens americanos que chegam na China, enquanto a China pede para que essas tarifas elas sejam reduzidas quando os bens chineses entram aqui nos Estados Unidos. Uma reforma tributária robusta também, ainda sob a administração de Donald Trump, em janeiro de 2017, fez com que algumas fábricas saíssem da China e de outros países e voltassem para os Estados Unidos, Donald Trump concedendo algumas isenções fiscais importantes para que essas fábricas voltassem. Então, existem outras sanções também que envolvem o Irã. O Donald Trump, que colocou sanções fortes, pesadas nas negociações, congelou mais de 6 bilhões de dólares do Irã aqui nos Estados Unidos e colocou o dedo exatamente ali na China e na Rússia e disse: vocês não vão negociar petróleo com o Irã. E claro que eles ficaram quietinhos durante os 4 anos ali de Donald Trump e agora eles precisam também fugir dessas sanções e fugir do dólar. E aí vem essa invenção aí
eles já estão se preparando para uma possível vitória de Donald Trump. Agora, a Dilma Rousseff, ela critica o uso do dólar como arma, mas a bonitona ganha em dólar, né? O salário dela é pago em dólar. Ah, ela não quer trocar, Ana. Você falou do dólar malvadão, já tem gente aqui nas redes sociais chamando de ditadólar aí, essa possível nova moeda do bloco. Olha, pode falar? Vai lá, Augusto. Quando estamos numa conversa qualquer e alguém fala, fulano é louco. É muito comum você ouvir, né? Louco, mas não rasga dinheiro, né? A Dilma Rousseff confessa, num vídeo que nós exibimos aqui mais de uma vez, que quando ela era criança, já crescidinha, já mexia com dinheiro. Ela estava na casa dela, passou um garoto que estava pedindo dinheiro, pedindo esmola, e ela conta, acho que para se apresentar como generosa, não como quem gostava de assaltar banco, quando era terrorista. Ela conta que pegou a cédula, rasgou a cédula, deu metade para o menino e ficou com metade. Quer dizer, ela ficou sem dinheiro e o que pedia esmola também. Pois bem, a Dilma é louca? Bom, eu só sei que ela rasga dinheiro e é presidente de banco. É responsável o Lula. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia, desejo um ótimo final de semana e te espero na segunda-feira.